Eu sou a professora Helena de Língua Portuguesa. Sou morena, com os cabelos castanhos cacheados um pouco abaixo da altura dos ombros. Sou de estatura mediana. Estou usando uma blusa branca e atrás de mim nós temos uma parede verde bem clarinha. Hoje nós veremos alguns pontos importantes que, se respeitados, podem tornar as nossas conversas mais agradáveis. Vamos aprender mais esse conteúdo? Vamos! Já diz o ditado popular: conversando, a gente se entende. Seres humanos são seres sociais e gostam de se comunicar e de trocar ideias que podem afetá-los ou até mesmo transformá-los. Afinal, quem nunca repensou uma opinião ou um conceito depois de uma boa conversa? Conversar é trocar palavras, ideias sobre qualquer assunto. Eu gosto muito de conversar. E você? Bem, como conversar é trocar ideias, eu posso expressar tanto um fato quanto uma opinião. Dependendo da conversa, é desejável que a opinião esteja baseada em fatos. Só relembrando, fato é baseado em evidências sobre algo que tenha acontecido, ou pode ser também algo de natureza científica. E por isso, ele é objetivo. Já a opinião é a expressão de um parecer pessoal. É o que alguém pensa sobre um fato. E por isso, a opinião é subjetiva. Em uma interação oral, é muito importante que a alternância de fala e de audição seja respeitada. Mas o que é isso? Essa alternância nada mais é do que ora uma pessoa falar e ora outra pessoa falar. Isso significa que em um momento o emissor fala e os interlocutores escutam. Mas por que é importante que saibamos respeitar a alternância de audição e fala na conversação do nosso dia a dia? Ora, para que possamos entender e sermos entendidos. Imagine se em uma conversa todos resolvem falar ao mesmo tempo. O que você acha que vai acontecer? Se todos falarem ao mesmo tempo, é bem possível que a mensagem não seja entendida. E isso pode gerar um mal-entendido ou até mesmo fazer com que a pessoa que esteja nos ouvindo não nos compreenda. Mas qual deve ser a nossa postura enquanto nós estamos ouvindo? Bem, nós devemos sempre dar atenção a quem fala. Enquanto o outro se expressa, nós podemos, e é bom que façamos, que criemos uma forma de interagir com ele. Por exemplo, nós podemos usar as expressões faciais, ou podemos fazer gestos com a nossa cabeça, podemos também sorrir para o outro, enfim, podemos buscar uma forma de interagirmos com ele. Se é importante que durante a interação, em uma roda de amigos, em família, ou até mesmo em uma atividade na escola, a alternância de audição ou de fala seja respeitada, imagine em um debate. O debate é um gênero textual de cunho opinativo, baseado em uma troca de ideias com base em argumentos ou exposição de razão.
Nesse gênero, os convidados são geralmente pessoas que possuem conhecimento no assunto a ser debatido. Durante a troca de ideias, os participantes podem expor tanto fatos quanto opiniões. Agora, nós vamos assistir a um pequeno trecho de um debate sobre o estresse. Você pode assistir a todo o programa no canal do YouTube da Multirio. Basta pesquisar por Pensares propõe debate sobre o estresse. Nesse trecho do vídeo, a moderadora do debate apresenta os participantes, informando de forma indireta para os espectadores que os convidados têm conhecimento para debaterem sobre o assunto. E assim, a fala deles é validada. O que não significa que nós tenhamos que concordar ou aceitar tudo o que é dito sem realizarmos uma análise dos fatos. Para conversar sobre o tema, nós convidamos Clóvis Roberto Rebelo. Ele tem aperfeiçoamento em endocrinologia pela Fundação Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre e pós-graduação em endocrinologia pela PUC-Rio. É membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia. Paula Ventura é doutora em Ciências pelo Instituto de Biofísica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É professora do Instituto de Psicologia e da pós-graduação do Instituto de Psiquiatria da UFRJ, coordenadora do Laboratório de Trauma e Medo do mesmo instituto. E o jornalista Ronaldo Rosas. Ele é ator e publicitário e especialista em cerimonial, público e privado. Criou na Universidade Estácio de Sá o curso de pós-graduação em telejornalismo e o curso de rádio e TV. Observe como os participantes respeitam a alternância de audição e de fala. Perceba também como eles interagem uns com os outros e note o que acontece quando dois ou mais falam ao mesmo tempo. O estresse cansa, o estresse maltrata, o estresse mata. A gente ouve isso quase todo dia. Mas o que é o estresse, afinal? Para a medicina, é um estado de alerta que nos ajuda a entrar em ação em situações problemáticas e ameaçadoras. Localizado entre a saúde e a doença, o estresse pode ser positivo ao gerar entusiasmo e motivação, mas se atinge níveis elevados, vira crônico e é nefasto para o organismo. Muito bem, nosso assunto hoje é o estresse, que não passa de uma reação do nosso corpo às situações de grande esforço emocional. Como cada um vai lidar com ele é que é a questão, não é, Dr. Clóvis? Quer dizer que cada um de nós tem uma maquininha de fabricar estresse, é isso? É verdade, tem uma maquininha muito potente, aliás, que desencadeia uma reação fisiológica através de neurotransmissores e hormônios no eixo hipotalâmico hipofisário adrenal, e há uma fabricação de cortisol pela adrenal e de adrenalina e noradrenalina, e vão causar reações de alerta no teu corpo, porque o estresse também é uma defesa do nosso organismo. Então, ela vai criar uma situação para você ficar mais desperto, ficar mais atento, ficar com mais vigor, para poder reagir a algumas situações do dia a dia. É uma defesa como? Dá para dar um exemplo assim, mais preciso? Sim, claro. Pode ser bem simples, primário, para a gente entender bem. Por exemplo, uma gazela, quando é atacada por uma fera, por um leão, ela vai ficar estressada e vai fabricar adrenalina para poder ficar mais atenta, para poder fugir daquela presa. Porque quando você fica estressado, você vai ou fugir ou você vai reagir. E esses hormônios vão te ajudar a você poder tomar essa decisão. Tomar essa decisão e seguir com ela, né? Seguir bem, se tiver que fugir, se corre você fizer bastante. um esporte também, por exemplo, um esporte, se for um piloto de Fórmula 1, você vai ter uma adrenalina, né? Se você, por exemplo, for pular de paraquedas, tem adrenalina, asa delta. Então, isso é uma atividade
que vai acontecer com você, vai fabricar esses hormônios, né? E depois vai se adaptar ao teu organismo a esses hormônios. E aí, então, você vai poder voltar ao teu estado normal. Como é que se reconhece esse mecanismo no nosso corpo? Quando você fica estressado no início, você começa a ter algumas alterações fisiológicas. Você começa a aumentar a tua frequência cardíaca, você começa a ter uma sudorese, fica com as mãos suadas, você começa a ter algumas alterações digestivas, né? Você começa a ficar com tremores, começa a ter assim, várias alterações fisiológicas nesse sentido. Nesse trecho, nós percebemos que os participantes falam um de cada vez, respeitando a alternância na audição e na fala. Respeitar a alternância da audição e da fala auxilia no entendimento e também na fluidez da conversa. Quando você fica estressado no início, você começa a ter algumas alterações fisiológicas. Você começa a aumentar a tua frequência cardíaca, você começa a ter uma sudorese, fica com as mãos suadas, você começa a ter algumas alterações digestivas, né? Você começa a ficar com tremores, começa a ter assim, várias alterações fisiológicas nesse sentido. Pode-se aprender com o estresse? Acho que sim, o estresse a gente aprende, né, a enfrentar situações de estresse. Então você pode melhorar essas condições para o próximo evento que você tem. Ou piorar também, né? Ou você piora como indivíduo. Depende, eu sempre falo assim, pessoas diferentes vão reagir diferentemente a estresses idênticos. É né? claro. Então, Isso nós vamos conversar sobre isso um pouquinho mais à frente, só para eu apresentar a Paula para o nosso público. Agora, eu gostaria que você analisasse o que aconteceu quando mais de um participante tomou a palavra ao mesmo tempo. Tem gente viciada em estresse, tem gente doutor viciada em Cláudio? estresse, sim. Atletas e... Ah, claro. né, então, eles são viciados. Tem gente que consegue ter Quando um a pessoa- rendimento maior. Agora mesmo, né, tem um exemplo na Fórmula 1. O que aconteceu quando mais de um participante tomou a palavra ao mesmo tempo? Nós percebemos que nós não conseguimos entender bem o que foi dito. Você percebeu esse detalhe? No dia a dia, é normal nós falarmos junto com outras pessoas. No entanto, é importante nós silenciarmos quando percebermos isso e pedirmos a fala. E enquanto o outro está falando e nós aguardamos a nossa vez, é também muito importante que nós prestemos atenção ao que ele está dizendo, porque somente prestando atenção ao que o outro diz é que nós vamos de verdade conseguir trocar ideias. Nosso encontro está chegando ao fim. E antes dele terminar, nós vamos fazer uma revisão sobre os assuntos que foram abordados na aula de hoje. Nós conversamos sobre o texto oral e vimos que no texto oral é muito importante nós respeitarmos a alternância de audição e a alternância de fala. Ou seja, é importante nós esperarmos a nossa vez para falarmos e também ouvirmos o outro enquanto não estamos falando. Analisamos um gênero do texto oral, debate. Vimos que nele os participantes podem exprimir tanto as suas opiniões quanto fatos. Vimos também que esses participantes, na maioria das vezes, são pessoas que têm conhecimento no assunto a ser debatido. Nós percebemos sempre que durante uma conversa em um texto oral é importante nós estarmos abertos a entendermos e a aceitarmos o que o outro tem a nos dizer. Somente dessa forma nós vamos conseguir crescer enquanto pessoas. Porque de que adianta nós conversarmos com alguém querendo simplesmente só falar e expor o que nós achamos? É importante que possamos ouvir o que o outro tem a nos dizer, o que o outro tem a acrescentar sobre aquele assunto. Agora é com você!
chegamos ao momento do nosso desafio do dia. Leia para as pessoas que moram com você a notícia: Brasil ganha centro para proteger espécies nativas em extinção. Essa notícia está no seu material Rio Educa do 7º ano, lá na página 9. Depois de fazer a leitura da notícia, realize um debate sobre o tema. Nossa aula termina aqui e eu espero que ela tenha sido útil para você. Obrigada por ter ficado comigo até esse momento. Beijos e até breve!